Olha, estamos conversando com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Babá. Babá, você tem sido um interlocutor junto também ao governo do estado, e aí eu pergunto, nem sei a tua posição política, se é aliado ou não da governadora, eu queria escutar mesmo, era dizer assim, como é que estão os diálogos em torno da pandemia? A governadora tem escutado os prefeitos, a ponta, você tem tido a oportunidade de argumentar ou não existe esse tipo de conversa? Sim, é o seguinte, nós tivemos, no início do nosso mandato, inclusive, dos decretos, nós tivemos um bom diálogo com o governo e a gente sempre levava as nossas opiniões, não a minha de São Tomé, mas da maioria dos prefeitos, e às vezes a gente era ouvido, mas na maioria das vezes o governo, ele já vinha com um decreto já praticamente pronto, né? Escutava os municípios, mas as nossas reivindicações, elas não eram colocadas dentro do decreto, muito poucas, né? E nesse último decreto que houve, foi realmente uma total desconexão com o entendimento que nós queríamos naquele momento, não é? Era apenas rever a questão da lei seca, que a gente entende que, por exemplo, um restaurante ele está aberto, está fornecendo a refeição, e por que ele não poder fornecer um bar, por exemplo, a bebida? No interior nós temos muitos espetinhos, como aqui em Natal também tem aqueles trailerzinhos, né, que eles sobrevivem, não é, dessa venda, não é? Ele não vai estar lá vendendo espetinho, quem é que vai comer um espetinho se não tiver uma cervejinha, né, uma bebida para tomar? Então esses pequenos comerciantes que moram no interior e que moram também na capital, como também os grandes, né, donos de hotéis, que nós tivemos reunião com esse pessoal também, e eles realmente estão passando por muita dificuldade. Aqueles pequenos que compram hoje, né, vendem à noite para amanhã comprar alimentação e refazer o seu estoque, esses aí realmente estão numa situação muito difícil, como também os empresários que estão aí demitindo várias famílias porque não estão tendo condições de manter seu respectivo comércio, exatamente pela uma atitude que nós achamos que não foi correta, que não é correta, e aí nós acreditamos também que não seja o causador da proliferação do coronavírus. Pois é, prefeito, aproveitando esse gancho, porque o que a gente vê na prática, Tiago e Semi, é o seguinte: são decretos estaduais que obviamente versam sobre todo o estado, mas quem entende da ponta é o prefeito. Sim. Então eu vejo muitos decretos, até hoje a gente tem sido governado por decretos em nível nacional e local há meses, né? É o país dos decretos, é impressionante isso, porque são decretos baseados em opiniões de cientistas que talvez não sabem nem onde fica São Tomé. Claro que eles analisam os números, que eles são preparados para isso, eu não estou desmerecendo aqui a ciência, tá, gente? Mas é que são realidades tão distintas. Existem municípios nesse país que até hoje não tiveram um caso, ou se tiveram, já não tem mais há meses, e estão pagando o mesmo preço. Eu pergunto ao senhor prefeito, o decreto que está em vigência hoje versará até o dia 12 de maio. O senhor crê que essa semana a governadora deve, ou tem dialogado nesse sentido, até de antecipar o próximo decreto? O senhor crê numa flexibilização ou vai continuar do mesmo jeito? Falando no assunto que você falou aí, Luiz, por exemplo, nós, desde o início dos decretos, que nós, enquanto federação, nós defendíamos um decreto guarda-chuva. Por exemplo, o governo fizesse um decreto aqui e cada cidade ou cada região pudesse estabelecer o seu próprio decreto, porque tem época que tem municípios que a taxa de transmissibilidade é muito baixa. Perfeito. Então esse mesmo município tem que editar o mesmo decreto que, por exemplo, uma cidade vizinha, uma cidade de outra região, que lá os casos estão muito altos, não é? Então a gente não achava justo, não é? E aí o governo nunca levou em consideração essa nossa proposta. E depois desse último decreto, infelizmente, nós não fomos mais procurados pelo governo para tratar dessas questões. O governo acho que ficou chateado, né, com a posição dos municípios, com a posição da cidade do Natal também, do prefeito de Natal, e depois desse último decreto, até agora nós não fomos procurados mais para dialogar sobre novos decretos ou sobre qualquer outra coisa. O que me chama a atenção, meus caros ouvintes e espectadores, é que o governo tem agido de maneira pessoal, né? Eu me chateio com você porque você é contra a minha opinião. Inclusive, prefeito, a gente noticiou aqui no último encontro que o senhor teve com a governadora, que foi uma reunião convocada pela governadora, depois remarcada para outro dia. O senhor foi lá com outros prefeitos e outros líderes. O governador os recebeu por 15 minutos e caiu fora da sala. Inclusive, todo mundo viu quando o senhor disse: poxa, achei uma falta de educação da gestora. É verdade isso, prefeito? Exatamente.
quando foi discutido esse último decreto que está em vigor, primeiro a palavra foi passada para mim, eu expus as ideias, né, e as colocações que os municípios queriam que colocasse no novo decreto, e quando terminei a minha fala, a governadora já foi falando de como seria o decreto e saiu da sala. Se tinha outro compromisso, saiu antes mesmo do prefeito de Natal falar, não é? E aí ficou aquela discussão no grupo e não chegou o consenso, e ocorreu que todo mundo soube depois, que foi aquela desconexão entre os decretos dos municípios com o decreto do governo do estado. Inclusive nós temos um grupo de trabalho, não é, com a governadora, que foi criado. Nós fizemos uma reunião assim que assumimos a federação, e lá são diversos assuntos, como farmácia básica, Proed, foram uma pauta intensa, e aí a governadora ela sugeriu, inclusive, que fosse criado um grupo de trabalho entre prefeitura, entre FEMURNE e governo do estado, e depois desse último reunião do decreto, inclusive nós não conseguimos mais nos reunir para tratar dessas outras questões. Não sabemos se foi essa posição que a governadora ficou chateada, né, que deve ter levado. Nós acreditamos que não, né, porque, como você bem falou, nós estamos ali enquanto federação defendendo os interesses dos municípios, né? Ali ninguém está para fazer ideologia de um lado ou de outro.